sou Letícia Nardi e bem-vindo ao nosso terceiro encontro. Vamos falar sobre as ações e práticas da preservação do patrimônio cultural. Como isso começou, quando começou. Nos encontros anteriores, falamos sobre identidade e memória. É interessante a gente lembrar das palavras do professor Antônio Augusto Arantes. Todo grupo humano atribui valor diferenciado às estruturas edificadas e aos elementos da natureza, que constituem os marcos de tempo e espaço que balizam seus territórios e práticas sociais, assim como aos conhecimentos e técnicas que participam da construção de diferenças de gênero e gerações. Esse patrimônio, transmitido entre gerações de forma natural e até mesmo intuitiva, em algum momento ganha a atenção de ações e práticas do Estado para sua preservação. A preservação do patrimônio cultural se tornou uma demanda do poder público. Mas por que a necessidade de criar leis e políticas públicas específicas para isso? Não há um único fator, não há uma explicação única. É uma construção de alguns séculos. Um ponto de partida talvez tenha sido a ideia dos gregos para as maravilhas do mundo, taepta taemata, as 7 coisas dignas de serem vistas. Ao longo dos séculos XVI e XVII, se difundiu a ideia dos gabinetes de curiosidade, com coleções de objetos raros, antigos e curiosos, de diversos povos e também relacionados ao meio ambiente. Essa ideia foi precursora das coleções de arte particulares e dos primeiros museus. A referência do primeiro museu público é o Museu do Louvre, inaugurado em 1793. Nesse contexto, também podemos citar a construção de monumentos. Os Arcos do Triunfo são exemplos de monumentos construídos para comemorar e rememorar as conquistas de guerra. Essas ideias precursoras de coleção e rememoração foram importantes, mas elas não difundiram a ideia da preservação. A noção de patrimônio cultural e a demanda pela sua preservação pelas ações do Estado tiveram outros aspectos. Entre eles, eu vou citar 3. A curiosidade pelas culturas antigas e o avanço das pesquisas arqueológicas relacionadas à antiguidade clássica. Esse interesse demandou uma busca por catalogação e preservação desses vestígios e monumentos ligados a essa era. O segundo aspecto se refere ao medo da perda das referências. Ao longo dos séculos XIX e XX, as cidades europeias sofreram com contextos de guerra e transformações urbanas significativas. A destruição de áreas urbanas e a demolição de arquiteturas e monumentos significativos geraram a necessidade e a demanda pela criação de leis para a sua preservação. O terceiro aspecto remete à consolidação das identidades nacionais. Nos séculos XIX, as nações estavam se formando e era necessário estabelecer histórias, culturas e símbolos representativos de cada país. No Brasil, a busca por uma identidade nacional foi o que deu propulsão às ações do Estado para a preservação do patrimônio cultural. No final da década de 1930, o governo federal reuniu um grupo de intelectuais modernistas para a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN. Com inspiração nas políticas francesas de preservação do patrimônio cultural, foi instituído o Decreto-Lei 25 em 1937 e criado o instrumento do tombamento. Os modernistas conduziram os primeiros processos de tombamento. Em 1938, foram abertos quase 300 processos em diversos estados do Brasil. A grande maioria representava a arquitetura luso-brasileira. A herança arquitetônica do colonizador simbolizava uma identidade genuinamente brasileira. Nesse momento, foram tombadas as cidades mineiras de São João del Rei, Mariana, Tiradentes, Ouro Preto e Cerro, conjuntos urbanos dos quais a arquitetura luso-brasileira é o elemento principal.
O tombamento reinou como o único instrumento de preservação por muitos anos. Houve o privilégio da preservação dos patrimônios de natureza material, edifícios, áreas urbanas, centros históricos, objetos, coleções. Somente com a promulgação da Constituição de 1988 foi ampliado o campo do patrimônio, considerando bens de natureza material e imaterial. O Decreto-Lei 3.551 do ano 2000 instituiu o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, criando o instrumento do registro. Na década de 1960, começou a surgir a noção de patrimônio da humanidade, a partir da ação de organismos internacionais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Isso ocorreu a partir da ação conjunta de especialistas de vários países para a salvaguarda do templo de Abu Simbel, no Egito. Nesse momento, surgiu o entendimento de que alguns lugares, alguns sítios, tinham importância para toda a humanidade. Apesar de iniciativas pontuais importantes nas décadas de 1970 e 1980, os debates sobre o patrimônio imaterial no âmbito da Unesco só se consolidaram em 2003, com a realização da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. No próximo encontro, vamos falar sobre as legislações de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Compartilhe conosco se você sabe qual o primeiro bem que foi tombado na sua cidade, se você conhece algum bem tombado ou registrado no seu estado, se você já visitou algum patrimônio da humanidade. Até o próximo encontro!